Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Eu Faço a Diferença. O podcast que tem como objetivo trazer aqui pessoas que fazem a diferença através dos seus produtos, serviços, seus projetos sociais. E hoje, nada mais justo do que trazer alguém da área da saúde, que faz tanta diferença nesse mundo, e vocês vão perceber que, em especial, a nossa convidada faz muita diferença. Quero deixar aqui um recado que, se você quiser também participar desse programa, aqui embaixo do nosso episódio você tem um link de inscrição onde você pode se inscrever para participar. Se você faz a diferença nesse mundo com seu produto, serviço, projeto, venha até aqui, conte sua história para que mais pessoas conheçam seu projeto. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma pessoa especialíssima, porque a saúde ela tem o nosso coração, profissionais da saúde têm o nosso coração, e eu quero receber a Érica, que é idealizadora do projeto Enfermeira Acessível. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Eu falo com carinho assim de profissionais da saúde. A gente estava conversando em off aqui o quanto eu já usei de profissionais da saúde, já precisei na minha família, né? E a Uhum, gente fala com muito carinho porque a gente vê o carinho que vocês têm pelo outro, uhum. né? O profissional da saúde tem essa característica padrão, que é se importar muito com o outro. Então, eu acho que só disso eu já falaria que você faz a diferença nesse mundo, mas eu quero que você me explique melhor o porquê você faz a diferença. A gente faz a diferença sim quando trabalha com atenção, né? Principalmente agora que eu estou me dedicando a esse tempo de trabalhar autônomo, né? Eu vou oferecer tempo de qualidade, que é que muitas pessoas sentem, né? Falta mesmo. Sim. Então a diferença tá na gente gostar mesmo do que faz, oferecer tempo de qualidade, saber ouvir, né? As queixas e tratar o paciente como um todo, entender as aflições dele, né? E por muito respeito naquilo que faz. É o que falam hoje, é muito famoso humanizar, né, o Sim. atendimento. É o que a gente entende assim, fala, mas não deveria ser sempre humanizado, né? Mas eu acho que quando profissionais como você que se dedicam Uhum. fora do hospital, né, numa carreira solo, vamos dizer assim, empreendendo, e dedicam isso, essa humanização consegue ser mais personalizada, né? Vocês conseguem chegar mais próximo da pessoa, entender de fato a história dela, o porquê aquilo está acontecendo, né? E esse projeto, né, que você chama de enfermeira acessível, eu achei algo tão valioso, porque assim, a gente, me coloco como um consumidor comum, a gente vê enfermeira pensando assim, dentro do hospital, né? Enfermagem, serviço de enfermagem, dentro de um laboratório, fazendo coleta de sangue ou exames, enfim. Mas eu não imaginava uma enfermeira próxima a mim. Uma enfermeira fazendo uma coleta de sangue ou uma aplicação de um medicamento ou um curativo ou algo assim dentro da minha casa ou em algum lugar super acolhedor que não fosse o hospital. Porque tem hora que você está tão debilitado, né? Assim, você está tão com dor, você está num pós-procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, que você só ir para o hospital já é mais uma dor para a gente, Sim. né? É aí que você entra, é aí que você consegue solucionar esses problemas? Isso, porque é igual você falou, ele já tá com dor, ele não quer sair, ele não quer. E se esse atendimento pode ser dado em casa, né? Esse é um conforto, isso é uma humanização também, né? Sim. Porque ele evita todo, às vezes, ir no hospital lotado, né? Toda aquela questão de passar aquele desconforto de não estar bem por tudo aquilo. Então, realmente, se pode ser atendido em casa, por que não, né? Sim. Você falou de tomar uma medicação em casa e a dificuldade de ir para o hospital, eu lembrei da dengue. Eu Hum, peguei dengue e você fica assim num estado, né, de corpo que você hum, não aguenta nem se levantar da cama. É, E muitas vezes você vai para o hospital para quê? Para tomar um soro, então, para se hidratar, né? Vamos dizer assim, através do soro e tal. Às vezes um remédio que vão colocar ali para aliviar um pouco o que você está sentindo em geral, dor de cabeça, dor no corpo, enfim. Mas é algo que só de você pensar em ir para o hospital, ou em épocas como foi o Covid, por exemplo, que tinha gente que estava com Covid, mas estava bem, né? Assim, é, só tinha ali os efeitos mais leves. E ter que enfrentar aquele hospital para determinados procedimentos, isso é um risco,
né? Sim. Porque você está colocando mais em risco ali a sua saúde e também um desgaste, porque se você pode resolver isso do seu conforto da sua casa, isso vai ser muito mais tranquilo, né? É, porque os hospitais sempre lotado, né? Que também tem aquela questão que as pessoas precisam de mais orientação que eles não têm a respeito da diferença de uma UBS para um hospital. Sim, Tem muita gente que não tem a necessidade de estar no hospital. Então ele está sempre lotado, uma emergência, por conta de pessoas que ela não, ela pode receber esse atendimento na UBS ou procurar esse serviço, né, autônomo. Tem bastante enfermeira agora trabalhando de forma autônoma para receber esses cuidados. Então lota. Aí você precisa de uma coisa mais, vamos dizer assim, mais simples, né? E você vai lá e sim. corre todos esses riscos que você falou, né? De estar todo mundo agrupado e sem necessidade de estar lá. Sim. E eu acredito que hoje com a internet as pessoas têm muito mais conhecimento. Às vezes isso é ruim, porque já chega Uhum. para o médico falando assim: eu vi no Google É. que eu tenho isso. Isso pode atrapalhar em alguns momentos. Mas eu acho que o autoconhecimento da pessoa se entender e compreender o que ela está sentindo ajuda muito nesses casos. Por exemplo, esses dias o Diego, meu esposo, ele teve uma dor de coluna repentina. É uma pessoa que não tem histórico de problema de coluna, nunca, né, teve nenhum problema, deve ter dado um mau jeito e tal, e o nervo ciático inflamou. Você Hum. consegue perceber aquilo com vivência de vida, que aquilo, tipo, não é algo grave, não teve uma queda, não teve nada que pudesse ser grave. E a Sim. gente foi até o hospital, porque você precisa ir para o hospital para tomar uma medicação, até hoje eu achava que eu precisava. E aí eu fui para o hospital, e para minha surpresa, o hospital não tinha ortopedista de plantão. Eu Uhum. achei aquilo um cúmulo, inclusive reclamei no convênio, porque eu falei, como que um hospital não tem um ortopedista de plantão, né? Que é Uhum. algo tão comum, traumas ortopédicos, né? E aí ela falou, ó, você vai ser atendido por um clínico. Eu falei, ah, Diego, se a gente vai ser atendido por um clínico e ele vai te dar um X remédio na veia para aliviar essa inflamação, vamos lá no farmacêutico da nossa rua, que ele Uhum. vai aplicar. E foi isso, porque conhece o histórico, sabe quem é, né? Uhum. Foi, aplicou e resolveu o problema dele sem a demanda do hospital. Ia esperar 1, 2 horas, né? Porque ia passar com o médico para tomar um remédio na veia. Então, eu acho que esse autoconhecimento do paciente ajuda muito, vem muito de encontro com o seu serviço. Porque nesse momento eu ia falar, É. Érica, a situação é a seguinte: Diego está com a coluna ruim, está precisando tomar X medicação, porque precisa desinflamar esse nervo. Tem como você aplicar para a gente? Porque realmente a gente não sabe aplicar, precisa de técnica, etc. E aí é onde eu acho que vai de encontro. E eu acho que esse tende a ser um crescimento bom para o seu nicho, né? Porque as pessoas sabendo o que elas precisam. Hoje tem muito essa questão de suplementação, não sei se você faz também, essa parte de injetáveis, ferro, a gente não pode falar nome de medicação aqui, porque senão daqui a pouco o povo está se medicando. É. Mas o ferro, né, vitamina D, enfim, esse tipo de suplementação também está sendo mais utilizado ultimamente, não tá? É que assim, o enfermeiro ele tem uma certa limitação, né? Não é tudo, porque tem que seguir um programa, né? Você vai precisar de receita, então dependendo do que você precisa, assim, de um médico, né? Tava aí uma discussão há pouco tempo se o farmacêutico podia prescrever ou não, parece que barraram. Agora o farmacêutico não vai poder prescrever, então Sim, prescrição é o médico que faz. Aí no caso, só que ainda assim, tem muito médico que atende de forma online. sim, Ainda assim, você não precisa estar indo naquela muvuca toda, com passar por aquele certeza. problema Todos todo, os super convênios agora estão aderindo às é, consultas online, né? Até para diminuir o fluxo de hospital, né? superlotar o hospital. Se tem É, um médico online, né? Se você fala, ele te passa uma receita e você procura o serviço, né? No caso, assim, da enfermeira que está trabalhando de forma autônoma sem procurar o serviço do hospital, né? perfeito. E até tem muitos medicamentos que têm recorrência, né? Você pode até passar ali no PS na primeira vez e ele vai te dar, que nem voltando ao exemplo da injeção do Diego. São Uhum. 3 sequenciais, 3 dias Então, que você tem que tomar. Você vai voltar 3 vezes para o PS?
É, Né, você já passou em consulta, você já tá com a sim. receita e aí você só precisa E aplicar, cada vez que você voltar, você vai ter que passar por ele lá, passar na fazer triagem, tudo passar de no novo. médico. É. Então, assim, muitas vezes esses, ferro, também Uhum. endovenoso, já é uma receita de X aplicações, né. Isso. Então, nesses casos é ótimo, porque a gente não É, precisa voltar para aquele atendimento hospitalar só para tomar medicação. Fora que é tempo, né, que nem só de passar em triagem, passar em médico, passar tudo de novo para poder tomar medicação, que normalmente já demora para correr, né, essas medicações de soro, às vezes sim. demoram para correr. Então é uma perda de tempo, significativa. Então eu acho que vai muito de encontro ao seu trabalho. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão optar por isso, porque hoje tempo é tudo, né? As pessoas vivem numa Vi vida correndo. É. correndo. Então, eu acho que é bem legal. Mas foi interessante isso que você falou, que nem você não pode fazer tudo, né? Isso. Tem uma limitação, mas só da prescrição ou também alguns atendimentos que a enfermagem faria, precisa talvez de um ambiente hospitalar para fazer? Então, tudo que é privativo do enfermeiro está liberado para o enfermeiro fazer, né? O enfermeiro ele pode coletar sangue para exame, ele pode fazer a medicação. Tem enfermeiro trabalhando na parte ginecológica, né? Dando esse atendimento ginecológico também, com Papa Nicolau, essas coisas? também Também? gestante, né? Depois faz o atendimento da puérpera, do RN. Olha que beleza Então, gestante ela faz poder, poder ficar aqui em a casa. enfermeira pode fazer o pré-natal, né? Ela Olha, faz todo o pré-natal dessa gestante. Então, tem muita coisa que o enfermeiro pode fazer. Ele passa sonda, né? Se tem pessoas que tem que estar trocando sonda de tempo em tempo, então ele também pode estar procurando para trocar essa sonda. E curativos. curativo, é muita coisa que o enfermeiro pode estar fazendo. Até retirada de pontos também, né? Retirada de Porque ponto, eu já vi acontecer de médico falar assim: olha, daqui 10 dias você procura a OBS do seu isso. bairro e pede para tirar os pontos. Ele manda, eu acho que uma cartinha assim, né? Pequena Retira. sutura também pode estar fazendo, né? Se não for nada, coisa leve, assim, pequena, não for nada muito sério, né? Pequena sutura o enfermeiro faz também. Nem tá aqui na nossa pauta, mas me veio à cabeça. Quem precisa muito desse serviço também não é quem faz cirurgia plástica? Que às vezes precisa cuidar de Do curativo, alguma curativo. coisa assim, Sim, porque normalmente quem faz fica meio destruída, né? Nos fica, primeiros dias, assim, fica de boa. abdominoplastia ou seio, é difícil cuidar, né? E às vezes a Uhum. gente não tem ninguém em casa que tenha pelo menos entendimento de falar assim, olhar o que o médico explicou e tentar fazer. Precisa e a procura é grande. Então, tem bastante É, gente que faz e é um serviço que eu sei que as pessoas ficam muito. É difícil de locomoção, porque sim. você, né, não pode. Abdominoplastia, você não pode esticar, então para entrar e sair de carro é tudo mais difícil também, né? É, Na locomoção. os primeiros dias procuram bastante essa companhia, né, para fazer uma curativa e também para ficar junto da pessoa, né, que às vezes ela Sim. tá em casa e tá sozinha, ela não quer, não pode, não quer ficar sozinha, né, então pede até para ficar mais dias com ela, né, quer que fique lá 4 dias acompanhando. E o medo, né? Uhum, O próximo ponto que eu ia tratar aqui com você é sobre dor. uhum. É difícil, acho que a pior parte da área da saúde é lidar com alguém que está com dor. Porque Sim. a gente com dor, eu acho que a gente se transforma, né? Hum. Porque é algo que, não sei se a palavra certa é irritar a gente, né? A dor é um negócio que ele vai mexendo tanto com você, com o seu sistema nervoso ali, que você se transforma no sentido de ficar até às vezes mais agressivo e tal, porque você está sem a paciência, está no limite, você não está É, aguentando aquele incômodo, né? E lidar com dor é algo comum para vocês, sim. né? É o dia a dia de vocês, na grande maioria das vezes, você está lidando com alguém com dor num corte, numa cirurgia, ou por algum problema de saúde. O que é possível, né, na humanização, né, nesse atendimento, né? Como que você pode fazer isso para contornar? Eu já vi que uma resposta você já me deu, que é estar presente junto com a É. pessoa, não é só o procedimento, né? Então, as dores são muitas, né? Nessa área que a gente trabalha, você tem que lidar com todo tipo de dor. Física são várias, né? E Sim, emocional. Muita, muitas das dores são emocionais, né? E sim. aí essa parte pesa bastante. Por exemplo, tem até há um tempo atrás, quando eu trabalhava numa OBS,
Tinha uma senhora que ela estava lá quase que todo dia, se queixando de dor. E assim, a gente, por mais eu sou muito atenciosa, procuro ter essa preocupação, né? Sempre Sim, tive. Por mais que eu fizesse isso, parece que ainda não, eu não tinha sido ainda o suficiente. Mas um dia que estava mais tranquilo, que eu consegui conversar melhor com ela, foi assim, uma conversa que ela se abriu mais, a gente conversou sobre tudo, né? Ali, dali para diante, a mulher parou de frequentar o BS, voltou lá só para agradecer, disse que não sentia mais dor, olha só. né? Levou um pãozinho de mel para mim e falou assim que foi incrível aquela conversa, que ela não sentia mais dor. Então, a gente sabe, né, que dos problemas físicos começam no emocional, né? Sim, As doenças psicossomáticas, né? Às vezes ainda não são reais, mas muitas vezes se torna mesmo realmente uma enfermidade, né? sim. Mas tudo começa lá no emocional. E muitas vezes essa dor está escondida de eu preciso de atenção. A principal dor é essa, antes de tudo. Muita coisa deixaria de se tornar mais grave se a pessoa recebesse esse acolhimento devido, Sim. né? Às vezes ela só está precisando de que olhem para ela Só, realmente, né? que escute. Que escute. Aí, Resolve muito, muito assim, a maior parte dos problemas dela. sim. Uma conversa. E aí o papel do profissional na saúde nisso é fundamental, né? Porque Sim. uma coisa é você pegar uma receita, ah, tá bom, vamos lá, aplicar, tchau, Então, melhoras, né? o triste do hospital, porque o hospital a gente faz triagem, né? Sim, Então, às vezes você fala, ai, foi rápido, nem, né? Se queixa nem ali, deram muita atenção. mas é que tem que ser assim, né? Separar aquele que é grave, o que não é, né? Ser um pouco mais É uma assim. demanda, não tem É. muito para onde fugir, né? a- Muita gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, 10 pessoas entrando em emergência ao mesmo tempo, então, não aí você tem. vai fazendo uma seleção, né? Sim. Agora, o BS já consegue fazer um acolhimento, não é uma triagem, é um acolhimento. Você já consegue acolher aquele paciente. E você, no seu projeto, já consegue sentar e tomar um café com bolo. Pronto. É É isso. diferente, né? É. Vai ser um outro. É como a gente fala às vezes de uma consulta do convênio, uma consulta particular com o médico, Então, que você fica 5 minutos na sala e você fica isso. 50, porque ele pergunta da sua vida. É mais ou menos isso, né? O seu É. atendimento particular, né? O seu atendimento direcionado, você consegue de fato dar atenção. Você reservou aquele tempo de atendimento, né? É. Aquilo é para ela, né? Para ela explicar tudo o que está acontecendo, para ela te E vai abrir. além, né? Não é só aquela queixa daquele momento que ela trouxe. Aí Sim. dali você vai investigar tudo, né? Perfeito. E a gente falando de dor, dor física mesmo, dor que dói, Uhum. mas qual que é a principal dor no sentido do seu cliente? O que mais chega para você? É a maior dificuldade e por isso eles te encontram e você consequentemente soluciona. O que mais é assim, por que que eu cheguei até você? Não, nesse momento é mais pela facilidade mesmo, né? Pra fugir, igual você falou. É mais assim, vamos dizer, cômodo, né? Pra não estar indo em Sim. hospital. É mais comodidade mesmo, né? E eu acho que a gente vai. Por isso que eu falo que tende a melhorar o entendimento desse tipo de serviço, porque tudo hoje a gente vai buscando mais comodidade. A gente vê por plataformas como iFood, por plataformas como Uber, É. que dão certo porque é extremamente cômodo, né? Eu não Uhum. preciso nem falar com ninguém, a comida está na minha mesa e É. resolve. E hoje a gente mede, né? Olha, eu saí de casa para ir no hospital, eu tenho que pagar o estacionamento, eu tenho que encontrar uma vaga, aí eu tenho que passar numa triagem, você já prevê na sua cabeça todos os processos que você vai ter É. que passar, tanto de distância quanto de investimento, muitas vezes, porque às vezes é Sim. longe, você vai ficar fora, você vai tomar um café numa cafeteria de um hospital, às vezes já é um super investimento, né? É. Trânsito, hoje tudo isso conta. Tudo é. Então, você acredita que a principal coisa é a facilidade. Hoje você se torna acessível, de fato. Acessível, é. Você tá fácil, perto, né, das pessoas que te procuram, rápido, um serviço com horário agendado, né, que funciona com você? Isso, é. Então, geralmente eu atendo durante a semana das 9
às 19, mas se a pessoa me procura fora de horário porque ela precisa, eu atendo. Se ela procura final de semana também, vai Sim, ver a necessidade, né, dele e eu vejo se eu consigo atender. Geralmente eu atendo. Então perfeito. também é a comodidade e a qualidade, né? Porque sabe que quando é assim, ele vai conseguir ser mais ouvido, né? Vai ter mais tempo para ele também. Com certeza. E assim, me gerava muita dúvida no hospital. Não é dúvida, eu não vou, tô duvidando dos profissionais de hospital e da enfermagem. Mas é tanta loucura, tanta correria. E Uhum. eu acho que é protocolo do hospital, da enfermagem do hospital, quando traz o seu medicamento, lê seu nome, vê se está certo para te Sim. fornecer. Mas a minha cabeça ansiosa só ficava assim, gente, se elas trocam o remédio? Uhum. Porque você percebe que o ambiente hospitalar, ele é meio caótico, assim, né? Você É, tá atendendo 10 pacientes ao mesmo tempo, fulano tá chamando ali porque o remédio tá dando um efeito, tá passando mal, aí você tá aqui aplicando em outra, né? Isso num PS, né? Vamos dizer é, assim. É muito doido. Se vocês não tiverem em sã consciência do que estão fazendo, para ter um deslize é muito simples, sim, porque é medicamento para tudo quanto é lado que vem nas bandejas para vocês, né, atenderem ali. Falo, gente, é um risco que se é. não está um profissional com uma cabeça boa, descansado, e é tudo que o profissional de enfermagem não tá. Não tem. É. Descansado, relaxado, com uma cabeça boa. Olha, se tem um profissional que é incrível, são os profissionais da enfermagem. Não é porque eu faço parte, não. Eles são. Eles são incríveis. Mas assim, tem erro, você escuta falar, mas eu acho que ainda, vamos dizer assim, pela quantidade, pela Sim. demanda, é pouco. Você Uhum. quase nem escuta. Eles são muito competentes. Muito. Realmente eles fazem isso sem errar. Eles são muito, os profissionais da enfermagem são muito bem treinados, né? Sim. Mas aí essa parte que pesa, porque não pode esquecer que são seres humanos, né? Que sente dor, que tem família, que às vezes não tá bem e tá lá para fazer aquilo. Não necessariamente ele vai errar, pode acontecer? Pode, né? Por causa de não estar bem. Mas não é só por isso. Às vezes você vai se queixar porque não tava com uma cara boa, porque foi meio áspero, foi grosso, né? Não deveria, não, mas eles tem dia que tá no limite, né? Sim. Então acho que você vai mais encontrar mesmo que eu vejo, a maior das reclamações mesmo é a enfermeira não deu atenção, É. ela foi grossa. Eu falei com ela falou, né? Ah, cadê tal coisa? Ah, tá ali, né? Sim. É, mas é isso, né? Mas aí a gente vê uma má valorização do profissional, vê? Então, Porque quando eu frequentei hospital, como eu te falei em off, fiquei muito tempo dentro de hospital por uma questão familiar, a gente percebe pessoas com dois empregos, né? Às vezes sai de um plantão, vai para outro. Por quê? Porque o valor que recebe é muito baixo, que não está sim, dando para sustentar uma família. não dá. Então, trabalha 12 horas aqui. Tinha um enfermeiro na época que cuidava do meu pai, que ele saía às 7 dali, daquele hospital que a gente estava, e ia para o outro direto. E ele tinha um acordo lá com o outro, que ele chegava umas 8 e pouquinho, porque eu acho que o correto seria também das 7, né? Isso. E aí ele chegava 8 e pouquinho e ia até às 7, então ele entrou às 7 do dia anterior, Uhum. né? E ia até às 7 do outro dia, 24 horas, que aí ele tinha uma folga, e aí já tudo de novo. Então você imagina trabalhar 24 É isso mesmo. por 12, por 30, sei lá. Mas é É para poder, eu acho que se sustentar. isso, porque o salário é muito baixo, né? Não, a enfermagem não tinha um peso. Então, cada lugar pagava como queria, como Hum, bem entendesse, né? Então, tinha lugar que pagava muito pouco mesmo. Agora aí teve essa briga pelas 30 horas, né, para diminuir a carga horária pelo piso, mas ainda não é todo lugar que paga. Ainda hoje eu até vi uma matéria falando sobre isso, né? Que diz que o governo não vai ter dinheiro para daqui 2 anos para pagar o piso da enfermagem. meu Então, Deus. né? Que Não, já não é não alto, tá né? Para pagando e dizer não vai assim. pagar, né? Porque se a gente fosse falar que era um salário como de um juiz, ou de coisa, a Então, gente entenderia, né? Mas é, não. Eu acho não, que professor e enfermagem tá ali no mesmo tipo de valorização, né? Porque são dois profissionais sim, que servem tanto
que são essenciais, que não dá para o mundo ficar sem, mas ao mesmo tempo não são reconhecidos da mesma forma. Não, então daí tem essa parte, né, de trabalhar muito, de ser muito cobrado, de ser muito pesado o serviço, né? O emocional também da pessoa Sim, fica. As pessoas, às vezes, muitos acabam a carreira doente, fisicamente, emocionalmente. Tem muitos profissionais que estão afastados por problemas psiquiátricos, emocionais, sim. sim, né? Psicológico. Agora, e essa parte do ganho também, né? Mas a gente continua na cobrança, né? Brigando, exigindo reconhecimento, né? Porque assim, eu falo, ele não pode ser herói, não pôde ser herói só na pandemia, né? Sim. E agora tá esquecido. É isso que eu ia falar. E a gente nem está falando de um cenário de pandemia, que sim, Então, se doaram ainda 200% naquela fase, né? A gente uhum, sabe que teve que suprir com gente que estava acabando de se formar né, foi aquela onda que precisava de enfermeiro, estava assim, meio que nem importando a sua capacidade técnica naquele momento, é, só precisa, porque a gente entende que foi uma demanda muito alta e que precisava suprir. Mas a gente já não está mais num quadro como esse, não. né? E mesmo assim, precisa de muita enfermagem. E você vê, por exemplo, no hospital, um enfermeiro cuidando de, sei lá, 4, 5 quartos pacientes, né? Que vocês falam, não Então, sei é que como. assim, tem os auxiliares, os técnicos e enfermeiros, né? Às vezes a pessoa chama todo mundo de De enfermeiro. enfermeiro. É. No hospital tem muito esse negócio de enfermeiro-chefe. O que, que é o enfermeiro-chefe? Enfermeiro-chefe. Então, é o enfermeiro que faz a graduação, né? A faculdade A de faculdade. enfermagem. É. Ah, tá. Esse é o enfermeiro-chefe. Então, Normalmente ele tem que ser graduado. sim, Hum, todos ali sofrem muito, trabalham muito, né? E não tem valorização. O técnico, o auxiliar, eles trabalham demais. Muito mesmo. sim. Eles estão ali também o tempo todo à beira-leito, né, ouvindo as queixas dos pacientes. E também eles precisam estar. E eles ficam com a parte pesada, né, mesmo, né? Do Sim. serviço. Do E- banho, da troca de cama, de sim, medicação, como você falou aqui em off, de segurar no braço falando, não sai daqui não, eu vou morrer. Eu, isso. eu fico imaginando o tamanho da carga emocional. Nem a gente fala de psicólogo. Ah, psicólogo precisa de outro psicólogo para fazer terapia. Porque, assim, se ele não souber descomprimir tudo aquilo que ele está ouvindo dos pacientes dele ao longo do dia, imagina uma psicóloga fazendo a terapia ali com várias pessoas com vários problemas, distúrbios, etc. Se ela não Uhum. conseguir limpar aquilo do É, coração dela, da mente dela, fazer alguma atividade que libere isso, ela vai ficar doente também. E o enfermeiro é a mesma coisa. Ele só está lidando com medo de morte, ele só está lidando com doenças muitas vezes gravíssimas, que você uhum. sabe o risco que o paciente que está naquele leito tem, que você Isso. nem sabe se você vai ver ele amanhã quando você entrar, se o seu plantão virar, você vai estar com É, ele isso é ali. outra tristeza. E aí imagina lidar com todas as É, emoções, de tá, tem gente se salvando, ao mesmo tempo tem gente morrendo, e tem gente querendo que eu dê uma mensagem de, ah, não, você vai ficar bem, vai sair daqui dentro de você, e é. vocês estão assim, talvez não, né? Você não pode se apegar, né? Ele, mas você se apega. Eu imagino o quanto é Assim, se difícil. torna muitas vezes um amigo, né? Ou como se fosse alguém da família. E quando ele parte é muito triste, E é né? lidar com isso quase todo dia, né? Porque a Sim. saúde você lida com a morte e com a vida, quem trabalha numa maternidade, etc., É, todos os é dias. isso. O tempo inteiro É essa. igual eu faço, vai precisar da enfermagem para nascer e para morrer, né? Sim. E quando morrer, E ela deveria vai estar valorizar. ali. E no meio do É isso que caminho. eu ia falar, e deveria valorizar mais no meio do caminho, Isso, porque é quem cuida para que você chegue mais longe nessa última sim. hora aqui, né? É. Com as medicações, com suplementação, tudo que foi criado aí pela Uhum, ciência, pela medicina para conseguir prolongar essa vida com uma qualidade de vida, né? Nessa hora que é. vocês atuam também, mas parece que só lembra na entrada e na E saída, na né? saída. É Mas, ó, bem isso. eu entendo que essa valorização é algo muito a ser trabalhado, eu acho que tanto Uhum. por vocês, profissionais, né, mas como de consciência das pessoas mesmo. Eu vejo um ponto positivo, eu acho que a pandemia ela veio para mostrar o valor mais do profissional. Eu acredito que as pessoas tenham visto o enfermeiro de uma forma diferente. Não todo mundo, e né, É. a gente achou que a pandemia mudaria o mundo, as pessoas seriam muito melhores depois disso. Não. Não, não ficaram. Mas, assim, muitas pessoas passaram a ver a enfermagem de uma forma diferente, Uhum. principalmente quem precisou.
quem foi lá para a ponta da Covid mesmo, que estava muito ruim e viu, né, aquilo lá dentro, teve que frequentar um hospital na época da Covid. Acho que não tem como não valorizar o profissional de saúde naquela Priscila, situação. se todo mundo fosse igual a você, Ah, eu se sinceramente eu valorizo metade muito. fosse, seria bom. Eu Mas não valorizo. é assim que funciona na prática. Você só é o amor deles, né? Todo aquele reconhecimento na hora ali que tá precisando. Por exemplo, para você entender, na época da pandemia, não é só na época da pandemia, mas não sei se você chegou a ver reportagem de profissional da enfermagem apanhando nas conduções. Acho que não cheguei a Eles ver. tinham, não, eles não podiam, tá com roupa que identificasse, né, um Sim, branco, sim. alguma coisa assim. Não podia ser identificado porque eles estavam escorraçando as pessoas. Meu Não Deus. queria eles lá dentro da condução. Teve pessoas que chegou até mesmo a ser agredida, né? E isso é uma prática comum quando você entra, por exemplo, de branco num ônibus, num trem, as pessoas não querem se sentar perto de você. Nunca ia passar pela minha cabeça que isso Então, existia. eles Esse tipo de não quer preconceito. você sentado perto deles. Então, eles têm muito preconceito com o pessoal da enfermagem. Então, você só tem valor exatamente naquela hora que tá doendo, que ele tá precisando. Ali ele fala que você é anjo, que você é um amor. A hora que ele melhorou, ele não quer você mais perto dele. Entendi. Essa é a realidade, né? Entendi. É uma questão cultural muito grave mesmo, né? Porque Uhum, é atingir muita gente para mudar a cabeça, né? isso. É um negócio. E eu imaginei que a pandemia tinha ajudado porque, eu falo assim, a mídia expôs o profissional de saúde, né? O quanto estavam sofrendo e virando ali em hospital para dar conta. Então eu imaginei que as pessoas caiu a ficha e falou, caramba, Não, essa valorização não veio de ninguém. Nem vamos supor assim, da parte de aumentar vagas, pelo contrário. nem do próprio conselho de vocês, assim, não sei se tem conselho O que nem conselho melhorou muito, melhorou. muito. Ah, então pelo Ele menos tá temos um dando ganho. mais, sim, porque antes eu acho que ele ficava, a sensação que dava era que ele era mais ausente. Sim. Agora não. Ele está apoiando bastante, ele está incentivando bastante o empreendedorismo da enfermagem. Eu acho que o conselho está muito mais presente agora. Ai, que bom. Pelo menos um ponto Por isso positivo. que eu acho que se a gente continuar nessa caminhada, vem vitória, porque o conselho está mais atuante, né? Então eu acredito que sim. E incentivando mais o enfermeiro a sair, a romper a bolha, né? Sim, Não ficar só ali engessado em hospital. Porque você vê, todos os profissionais, quando se formam, um fisioterapeuta, um psicólogo, um advogado, qualquer pessoa que se forma, abre seu consultório. sim. Só enfermeiro que não. Só É, enfermeiro que tem que ficar lá engessado no hospital. Se a gente pode fazer tanta coisa aqui fora, né? é verdade. Mas eu acho que é por isso que eu falo da mudança de cultura, porque a gente não Então, aprendeu a consultar um enfermeiro como consulta um advogado, como consulta. E sim. é um serviço que está paralelo ao do médico, tipo, complementar ao do médico, E né? caminha junto. Caminha junto e por que não ter um consultório de um enfermeiro, Isso. né? É cultural mesmo, mas eu acho que quanto mais vocês se movimentarem, mais pessoas tiverem os seus consultórios É, aí e divulgarem isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E isso. tornar isso público, porque como eu não tinha conhecimento, talvez nem, não digo nem conhecimento, mas assim, nunca me deu esse start de pera. Um enfermeiro fora do hospital, É. né? Eu acho que a gente já, que nem eu falei, eu ouvia falar de cuidadoras e cuidadoras que eram enfermeiras de formação e Uhum. atuavam como cuidador de idoso, etc. Mas eu nunca pensei na enfermagem em si, a enfermagem mesmo, puramente enfermagem, não que necessariamente vai ali ficar na casa cuidando de alguém, Uhum. mas ali para fazer um procedimento ou outro, né? Então, eu acho que está na nossa mão ajudar isso a crescer, Isso. né? A fazer isso se tornar conhecido. E uma das formas é a gente mostrar para as pessoas o que é possível fazer. Então, fala aí para mim seus principais serviços, o que hoje você mais atende. Porque eu já fiquei pensando, Papa Nicolau, eu falei, mas né, gente? Você vai no laboratório fazer Papa Nicolau, quem faz? Uma enfermeira, É uma enfermeira. Lá no é isso mesmo. né? E aí, mas que mais? O que, que mais te procuram? Então, no meu caso, assim, eu fico mais com essa parte de medicação, um curativo, né? De fazer uma coleta de exame. Assim, para daqui a um tempo, eu vou estar oferecendo também um curativo com
a laser e a Hum. vácuo. A vácuo. Não faço ideia de como seja, mas laser, você fala aqueles lasers que aplica para cicatrização? Isso. Ah, isso minha dentista tem. Aí eu tava com uma afta na boca, ela foi lá e aplicou Então, laser para amenizar. eu tô me especializando em ozônio também, né? Legal. Já ouvi falar também, não entendo muito, Então, mas já ouvi falar de benefícios e tal todos são com muito ozônio. bons. O a vácuo é excelente, né? Curativo a vácuo. Então, em breve tem Isso. mais serviço ainda. Mas por enquanto a principal procura é essa. Se a É, pessoa quer fazer um eu também curativo, tomar tenho. uma medicação, Isso, e eu tenho uma novidade da biorressonância também, que é uma o que coisa. seria uma biorressonância? Conta para mim. É um aparelho que ele identifica através da energia, assim, a gente tem, né? Que a gente emite, as nossas Sim, células. sim. Então, se muda essa frequência da célula, ele capta. Então, é um aparelho bem interessante, né? Há quem diga, assim, que é contra, falando que não funciona, outros já são a favor, mas ele já está sendo bem indicado Hum, e ele pode ajudar no diagnóstico. Ele pode dizer para você, antes mesmo que se manifeste, que um sistema seu, um órgão, alguma coisa não está legal, não está bem. Aí você pode, por um exemplo, você faz, ele identifica. Você pode confrontar aquilo que ele identificou sim. com um exame de sangue, com um exame de imagem, com alguma coisa, assim, para. Que aí você se aprofunda naquilo ali, na É, busca, né, do diagnóstico completo, vamos dizer então, assim. se você procurar saber, assim, biorressonância é uma coisa bem legal mesmo. E eu tô com o aparelho de biorressonância Aí fazendo. você já faz, Eu então. faço, A única coisa que eu já tinha ouvido é bioimpedância. Mas é né? aquele que mede massa muscular, né? Não, Peso, é tipo uma balança, que sim, aí não, mede é também outra uma coisa. corrente que dá Isso. ali só massa magra, Uhum, gordura, água no corpo, acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Mas uhum. esse eu nunca tinha ouvido falar. Esse é biorressonância. Nossa, bem Ele é legal. bem legal E aí você mesmo. também já faz. Sim, Como que funciona? Agenda com você, entra em contato com você. A gente, inclusive, vai deixar os contatos aqui embaixo isso. do episódio, mas assim, entra em contato com você e apresenta. Por exemplo, eu sempre tenho a demanda de tomar B12, né? Uhum. A vitamina. E Aham. normalmente são aplicações sequenciais, né? Raramente é uma só. Ou é três, né? Depende lá. Aham. Então eu entro em contato com você por WhatsApp e aí eu mando a receita e falo, olha, eu tô precisando Isso. tomar essa medicação, levo a medicação e você faz a Se você tem, aplicação. você leva, eu faço a aplicação. Eu tenho todo o material, eu faço a aplicação. Ah, isso que eu ia perguntar. A parte é agulha, ampola que fala, me perdoe, de É. saúde eu sou zero à esquerda. Mas a agulha, ampola, essas coisas tudo já é com você, já faz parte do seu serviço. Eu levo Sim, só a só a medicação, medicação. né? No Uhum. caso, se for uma aplicação de ferro endovenoso, eu levo A sua só a medicação. medicação. Isso. Soro, essas Eu coisas, tenho tudo tudo. você tem lá. Ou você vai até mim, ou eu vou até você e levo tudo. Ah, perfeito. É isso também. Você atende tanto É, no seu espaço quanto na casa do cliente. sim, E o seu espaço está aqui em Suzano, né? isso. Aí também tem as redes sociais que pode estar me encontrando, né? Sim, @consulta_enfermagem. Também vamos deixar aqui embaixo. Isso. Mas, ó, antes da gente terminar, eu adoro história. Adoro uma É. fofoca, eu falo. A gente faz programa aqui, a gente fala assim, aí tem uma fofoca de bastidor para nos contar. No seu caso, não é uma fofoca no sentido pejorativo, Uhum. mas é uma história, assim, que você possa contar pra gente de... Você já até deu um spoiler, né, da pessoa que foi atendida por você e passou até a dor, É. porque o que ela precisava é de um acolhimento. Mas tem alguma história que te marca, assim, nessa sua trajetória na saúde? Seja trabalhando já para você ou até mesmo na época de UBS, etc. Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente que te marcou? Tem muitas, né, na verdade. Mas tem história fofa, por exemplo. Eu prefiro. Eu também prefiro. Não fala história de Né? dor aqui, não de De sofrimento. tristeza, não, né? Sim. Tem uma senhora, uma vez, que ela não deixava eu sair do quarto. Foi bem engraçado. Eu fui atender a campainha, ela falou que tava com medo, que ela não queria ficar sozinha. E não tinha ainda, não tinha chego ninguém, né, de acompanhante. Aí eu falei, mas não posso ficar com a senhora, eu tenho que ir lá, né, eu tenho que ver outras coisas, tá bom? Posso ir? Pode. Eu fechava a porta, ela tocava a campainha. Mas eu não acabei de falar com a senhora, mas eu tô com medo. Daí eu conversava com ela de novo, fechava a porta. Isso foi várias vezes, ela tocava a campainha. Ela falou, bom, a campanha tá aqui Daí para eu eu falei, mas usar, né?
falei porque eu tinha falado pra ela assim, toca quando for alguma coisa muito importante. Aí eu falei, mas eu não falei pra senhora que era pra tocar quando fosse importante, mas é importante, eu não posso ficar sozinha. Eu falei, então tá bom. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Não, eu imagino que histórias como essa se repetem, né? Sim, Porque a insegurança que paira nesses momentos é muito grande, muito né? medo à noite, né? A gente, como a gente desconhece, a área da saúde é desconhecida para a grande maioria, só é conhecida por vocês que estudam É, tanto, se aprofundam tanto. Então vocês olham umas coisas assim, vocês falam, normal, sair um é. pulzinho ali. A gente já tá achando que tá morrendo, porque Uhum. o ponto tá saindo um pulso, né? A gente, como que fala? Catastrofiza É, tudo, porque a gente não tem conhecimento, né? sim, Então, estar no ambiente que já não é agradável, ninguém quer né? ir para o No hospital. hospital todo mundo tem medo, Todo né? mundo tem medo de hospital, não é um lugar bom. À noite, então, quando chega à noite, eles quase entram em desespero, né? Sim, eu já tive uma crise de ansiedade Hum, internada, porque o meu convênio ele é enfermaria, então teoricamente eu não posso ficar com acompanhante, ainda não tenho idade para ficar, é, por lei, né? Então eu não isso. posso ficar. Uhum. Mas eu estava muito, assim, limitada por conta da cirurgia. Hum, E o Diego ele foi ficando, sabe? Aquele acompanhante abusado. hum. E a enfermagem era de boa, né? É, Fingia que nem tava lá, né? aham. Tava assim, eu tava sozinha no quarto, apesar de ser enfermaria, mas assim, elas fingiam, ia lá, dava medicação, e brincava e saía. Não Uhum. pedia para ele sair. Quando foi à noite, ela falou: Ó, você vai ter que sair, porque se a enfermeira-chefe passar, É, não pode, né, ficar acompanhante. Essa é uhum. uma área que não pode acompanhante. Nossa, eu entrei numa crise mesmo de ansiedade, de passar mal, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mas, E eu imagino que isso é comum para vocês, né? De gente com uhum. uma insegurança do que está acontecendo, de qualquer sintoma que sente, acha que está sendo algo que está dando errado, que ai, É, foi o medicamento que você aplicou, que foi eu não estou me sentindo bem. E é o próprio, às vezes, o próprio é, emocional, né? O psicológico cria muitas vezes efeitos ali. aquele ambiente, né, de muita tristeza, de morte, né? Então, Sim. quando ele se vê lá, é automático, né? Vir esse pavor, né? Sim. Eu tenho uma curiosidade com o hospital, porque eu sou fotógrafa, né, de Uhum. formação, fotografei bebês por muito tempo. E eu fiz uma formação grande para fazer atendimento do ensaio newborn, que é o Hum, ensaio que acontece ali nos primeiros dias de vida, né, até 15 dias de vida do bebê. Então, da alta médica até 15 dias era o período que a gente normalmente fazia. Então, eu via bebê para a gente com 10, com 12, com 9 dias. hum. E eu fiz uma preparação, um dos cursos era com enfermeiras neonatais. Ah, E aí a gente aprendeu uma coisa muito bonita, que é assim, a gente fala de UTI no hospital tradicional com uma carga muito pesada, né? Parece que a UTI é um lugar de morte, é uma coisa que você vai para não ter salvação, né? É meio no isso. passado era. Hoje Era. estão mudando, porque não é, né? Não é. É, Hoje você entende que precisa de um cuidado especial, precisa de um monitoramento e por isso você está lá, né? Não é sim. necessariamente porque você vai morrer. Não. Mas na época elas falaram assim, diferente da UTI do adulto, a Hum, UTI do neonatal, ela é um ambiente de vida. Aqui a gente está cultivando vida. hum. Aqui cada dia é um dia a mais de vida que a gente está fazendo com que essa criança tenha para ela sair. Então sempre o ambiente ali era assim de esperança por sair dali. Nunca de não sair. Lógico que É, tem os óbitos, lógico que tem problemas, mas assim, se cultuava esse espírito de que não, vai dar certo e vai sair, vai ficar aqui um mês, mas é. vai sair. É sempre com uma vibe de esperança, né? Maior, né? É, Maior do que a UTI adulto, né? Vamos dizer uhum. assim. Então, o clima não é bom, a gente fica criando. Por isso, gente, que assim, se pode fazer, né? Qualquer procedimento que você possa fazer fora do ambiente hospitalar, você tira essa carga mental que você vai carregar É. só de estar no hospital. Você chega para tomar uma medicação no hospital, você já vê gente tossindo de um lado, gente morrendo do outro, contorcendo de uma cólica renal. Não é? Isso. É um ambiente ruim, né? Pesado, né? Pesado. Nós Uhum. precisamos do ambiente, o hospital, ele tem que existir, Sim. mas assim, às vezes você só tá com uma dor na coluna, É. não é mesmo? Não precisa passar por aquele peso todo do hospital. Então, eu acho que para isso a gente tem que divulgar e tem que fazer com que esse serviço seja chegar em mais pessoas, né? Porque a gente diminui muito a carga psicológica desse atendimento. Crianças Isso. também se atende ou não?
No momento não. Não, é Não, mais é o, focado é em o adulto adulto, mesmo. né? Porque assim, tem a questão também de enfermeiras dedicadas ao atendimento de criança. Gente, quanto Sim, criança sofre já para ir no médico, porque é, já cria um medo desde pequeno, né? E aí você ter que levar para o hospital, e aí é mais risco que você está colocando naquela criança é, ali. Então, assim, minimizem os riscos, né? Eu acho sim, que se a gente puder evitar, deixa o hospital para a hora que realmente é a internação, isso. é o pronto-socorro, é o caso que realmente não tem jeito e só um ambiente hospitalar vai assegurar. Agora, ir para o hospital para tomar uma dipirona, É, faz ali na consulta online, passa com o médico, explica o que você está sentindo. E se ele falar, não, você precisava tomar tal medicação injetável, seria melhor. Ah, então tá bom, eu tenho a minha enfermeira. isso. Vou chamar a minha enfermeira e ela aplica, É isso. porque minimiza muitos problemas. Eu acho que só o clima Você já vai vê, ser né? outro. Com essa, se aumentar bastante, né, os enfermeiros se encorajar a trabalhar de forma autônoma, só a sociedade tem a ganhar. Sim, com Muito com certeza. isso. É por isso até mesmo que o nosso conselho tem investido tanto, tem apoiado tanto, né? Uhum. Quanto mais enfermeiro estiver atendendo fora desses ambientes, é melhor para todo mundo, Sim. né? Com certeza. Você falando agora de empreender fora, eu lembrei de uma amiga que é enfermeira e faz furo de orelha humanizado. Isso Se tem também. especializou em furo de orelha. Ela não faz tipos de atendimento como o seu, É, é só furos de orelha em bebês e em adultas e faz furo de orelha, mas é uma enfermeira. Então ela faz isso também com uma base científica muito maior, de muito estudo, de saber o que está fazendo e se é, especializou nisso para sair do hospital, para conseguir ter a sua própria carreira ali fora do hospital. é isso que eu te falei, porque assim, aqui fora é complicado, tá complicado, né? Uhum. Quando eu tiver aumentar o número, aumenta o reconhecimento, aumenta Sim, aquele, vamos dizer assim, ser comum para as pessoas esse serviço, então vai ficar melhor, né? Quando for mais acessível, né? sim, Mas então, por enquanto, tem muito enfermeiro, por exemplo, fazendo estética, né? Furo de orelha, porque se ele fizer a parte clínica, é onde fica complicado, né? Que as pessoas ainda não têm essa noção de que pode procurar, sim, né? De, e a clínica também tem que gostar bastante, né? Eu gosto muito dessa parte, sim. desse atendimento mesmo, de fazer um curativo. Eu amo cuidar dessa parte. E eu Então, tenho certeza que tem algum enfermeiro que gosta da loucura do PS. eu. Você também gosta? Porque tem gente que acha que é uma adrenalina, assim, você É, trabalhar, você não parar e tudo mais. Só que, assim, a longo prazo isso não é sustentável. não. Mas, assim, quem gosta, né, do que faz, meu, são 10 tipos de coisa entrando ali ao mesmo tempo, né, que são É, procedimentos diferentes. Para quem é profissional na área, deve até ter um. Deve ser legal aquilo, né? é, Aquela movimentação. É que, sim. infelizmente, pelo não reconhecimento, pela carga horária, por tudo ao longo do tempo, isso não vai sendo sustentável. Não, é isso Mas, mesmo. com certeza, né? Até dessa loucura vocês devem gostar. Eu queria que, para a gente fechar, você falasse para Aham. mim assim: onde você espera chegar, né, com esse trabalho? O que, que seria seu. Sabe quando a gente idealiza um sonho e fala assim: ah, eu sonho que pessoas passassem seus médicos, procurassem um atendimento mais assim. O que, que você imagina para o futuro e qual mensagem você deixa para essas pessoas? Então, a mensagem primeiro para as pessoas procurar, né? Ter esse entendimento, essa visão, esse apoiar, né? Esses Sim, profissionais que já são tão sofridos, né? É, cada vez que você vê, você procurar apoiar, entender, ajudar, se ele estiver empreendendo, ajudar. Que os profissionais também se encorajem bastante, né? Vai mesmo e faz, porque é grande. O campo é bem grande mesmo para ele trabalhar. Ele pode ter tanta coisa, ele pode ser enfermeiro em diversas áreas, como eu falei, ginecológico, um enfermeiro que da estética, né? sim, Ou só com tratamento de ferida, um enfermeiro que vai fazer pré-natal, que vai ser um enfermeiro que cuida da parte renal também. sim, Tem muito. Psiquiatra, da parte psiquiátrica também pode agora, né? O enfermeiro prestar atendimento com a aba.
Ah, nessa sim. parte, ele vai poder fazer também. Então é muito grande. Então que eles se encorajem, né? Quanto mais a gente tiver, é melhor para todo mundo. A Com gente tiver certeza. disponível, acessível, né? E assim, se esse reconhecimento não chegar para mim, mas eu conseguir, de alguma forma mesmo que pequenininha, Sim, ajudar a fazer a diferença para os próximos, para mim tá bom. é isso. Valeu. Para a classe como um todo, né? Para que as Sim, pessoas vejam de uma forma muito melhor o enfermeiro, né? isso. Não, perfeito. É, cada vez mais as pessoas estão procurando profissionais que são especializados em algo, né? A gente costuma É, dizer que está numa era das pessoas se especializarem numa coisa e ir ali atrás daquilo para ficar muito bom naquilo. E hoje as pessoas buscam muito, por exemplo, a mulher tem vários relatos aí de abuso sexual com médicos, né? A gente vem numa onda da parte ginecológica de ser, de o atendimento não ser adequado e etc. Você sim. ter uma confiança de uma mulher que faça o seu exame, né? Que você converse, que você troque ali com ela, reconheça e indique, né? Isso. Olha, o meu Papa Nicolau eu faço com a minha enfermeira. Minha enfermeira. Fala assim, enche a boca para falar. Minha Isso. enfermeira, né? Descaracteriza aquela ideia de que para ser um profissional bom, ela tem que vestir o nome de um hospital. Não Porque é. não tem nada a ver, o hospital é só o CLT que ela está contratada lá. É a pessoa que É dá isso o mesmo. trabalho ali, é a enfermagem, seja ela na sua casa, seja ela num ambiente que nem o seu consultório, seja ela no hospital, É isso. né? Esquece essa capa que é colocada com o nome hospital tal, né? É. Que aí a gente fala, ah, mas eu tô dentro do hospital. Tá, dentro do hospital, mas quem tá te atendendo lá é a É Érica. como se ela fosse uma peça lá, né? Fizesse Exatamente. parte lá da. Não Lógico é? que juridicamente, se você erra, quem errou foi o hospital. Ele vai Hum. te, administrativamente, ele vai te punir, mas assim, para o paciente, né, o É. peso está no nome do hospital, ele está cercando isso. Mas, gente, isso, né, na hora do vamos ver, do erro, isso não é nada. Você precisa de alguém que acerte, não é alguém que É. erre. E olha, Então, eu vou falar pra você, sempre que você for procurar um serviço e você souber que por trás daquele serviço tem um enfermeiro, pode confiar. Os enfermeiros são muito capacitados. Eles são muito cobrados. Você não tem noção de quanto são cobrados. Enfermeiro, ele trabalha lado a lado com o médico o tempo todo, sim, seja no pronto-socorro, seja na internação, seja no centro cirúrgico, no centro obstétrico, na UTI, é enfermeiro e o médico ali é a parceria o tempo sim, todo com o médico. Então, se o enfermeiro sai daquele ambiente para empreender e você for procurar um serviço dele, você pode confiar. Tem exceções, né? Mas fala pela mas maioria. aí vai ter em qualquer área, né? O enfermeiro, ele tá Sim, capacitado. Ele só não ele tem um limite até onde ele pode sim, atuar, porque, né, cada coisa convém lá pro seu, né, pra sim, sua área, pra sua função. Então, ele tem um limite até onde ele pode ir. Mas naquilo que ele pode fazer, você pode confiar, que ele vai fazer bem feito. Ele vai fazer muito bem feito. Se perfeito. você for procurar até mesmo um procedimento estético com o enfermeiro que está trabalhando com estética, eu te aconselhei no enfermeiro que está trabalhando com estética, do que um outro, Só estética, né? Assim, tá, ou um outro profissional, porque o sim. enfermeiro, ele é muito capacitado. Não é desmerecendo e nem puxando, é porque eu sei, porque eu trabalhei no hospital e eu sei que Sim, realmente é assim que funciona. Então, eles são extremamente responsáveis e cuidadosos. Você tem visto, por exemplo, tanto escândalo, né? Também, apesar de que tem muita gente desses escândalos que você vê na mídia, não nem informação nenhuma tem, eles não, fingem, né? é, Mas dos que têm informação, você vai ver, muitas vezes é de outra área. Você não vê um enfermeiro, sim, não vê. O enfermeiro, ele tem um extremo respeito e cuidado pelo corpo do próximo. Ele não vai fazer nada que vai te prejudicar e nem muito menos. E ele também, ele não quer ser prejudicado. Então você pode confiar. Se errar é porque às vezes também tem aquele negócio do corpo, a pessoa, né? Não ter uma coisa que eu não esperava, com com a medicação, uma reação, negligencia às alguma vezes coisa alguma assim. informação, porque é Isso, possível, às vezes você não falou, ou até mesmo não sabia de uma reação alérgica, por exemplo, que você tem com determinada isso. medicação. Então você vai
vai ter que contar com um profissional que está te atendendo, que saiba o que está fazendo, porque ele vai É. ter que contornar aquela situação. Mas, Pode vir esses eventos por é, causa dessas coisas. Agora, não por conta do profissional, porque ele está extremamente capacitado, tanto para não deixar você pegar uma infecção. sim, Ele é. Isso então nem se fala, né? Porque ele é cobrado o tempo inteiro sobre isso. Desde sim, a hora que ele se forma até a hora que ele está trabalhando constantemente. Ele é treinado e cobrado ali o tempo inteiro. Então, é um profissional que ele não vai permitir que você pegue uma infecção, que ele vai cuidar de você com respeito, ele vai realmente, assim, fazer tudo do jeito que tem que ser corretamente. Então, é um profissional confiável, o enfermeiro. perfeito. Então, gente, ó, se você está preparando aí sua cirurgia plástica, que é a mulherada que assiste a gente, certeza, porque agora tá um boom de fazer uma cirurgia plástica. Já entra É, em contato com ela antes, né? Já isso. avalia, olha, eu vou precisar, porque pós-cirúrgico tem várias coisas, né? Que tem uma tia minha fez, vem até com dreno de para casa, Isso. né? Então, aquilo para quem não conhece, que para quem não manja da saúde, aquilo é um terror. Então, eu acho que já deixar isso alinhado com ela, Uhum. ou que nem você falou, gestantes, né? Sim. Naquele cesárea, corte de cesárea. Pensa uma gestante só com o marido dentro de casa e um É. filho, né? Não tem o apoio de uma mãe, às Então, vezes tá longe e tal. isso. Quem cuida do corte dessa criatura? Não cuida, porque o marido, coitado, desmaia se ele for cuidando do corte, né? É. Então, assim, já se programe, entre em contato com ela, veja, né? Já fala, olha, minha cirurgia está prevista para tal dia, provavelmente dias Uhum. depois eu vou precisar de auxílio, já deixa pré-agendado, fora o do cotidiano, né? Que já Isso. dá para pensar aí no Papa Nicolau, na biorressonância, né? Que É. você falou, então, em coisas que são preventivas e não necessariamente só depois que acontece algo. E isso, enfermeiro, é para isso mesmo, porque a gente trabalha com a prevenção, né? Sim. Né? O ideal seria que todo mundo pensasse assim, né? É. Vamos trabalhar a prevenção para a gente diminuir Ele é o educador, as né? Ele vai fazer emergências. a educação, né? Te orientar. Então é tão bom você sentar, conversar, não esperar estar mal, né? Tá Sim, doente. Procura para estar conversando, né? Ele pode te indicar tanta coisa, te auxiliar em tanta coisa para você cuidar da saúde. perfeito. Érica, muito obrigada pela sua vinda aqui, muito obrigada pelo seu tempo. Deu deixar bem claro que você faz a Ai, diferença no bom. que você trabalha. E eu acho que as pessoas que vão nos assistir aí sabem, vão entender isso. Parabéns mesmo pelo amor que você tem pela sua profissão. É nítido ver Uhum. como você defende e É, fala com tanto sim. amor, não só do seu trabalho, mas da classe, né? Dos Isso. seus amigos e de todos que estudam tanto para cuidar do outro, que é o caso da enfermagem. Então, muito obrigada, viu, pela sua vinda. Quer deixar mais algum recado para Ah, alguém? eu que agradeço muito a oportunidade. Espero realmente ter conseguido passar o que eu queria estar passando, transmitindo, né? Não, Que com isso. certeza. E acompanhe ela na rede social, Isso. no Instagram, ela vai compartilhar coisas lá com vocês também, e aí através dele também vocês conseguem Isso. falar com ela. Pode tirar Pode dúvida. tirar dúvidas aí, ó. Aproveita, usa dela lá. Ela vou falar para ela abrir uma caixinha lá uma vez por Isso. semana para vocês tirarem dúvida. Gente, muito obrigada também pela sua companhia aqui, por assistir mais um episódio com a gente. Como eu disse no início, você também faz a diferença, quer participar do programa, aqui embaixo tem os nossos links de contato para você participar. Aqui abaixo também tem os links de contato com a Érica para vocês entrarem em contato tanto na rede social quanto o WhatsApp dela. E até o nosso próximo episódio. Até mais.